Por que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a responsável por publicar os documentos oficiais da Igreja? O Catecismo da Igreja Católica afirma que, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, transmitindo a eles a missão de ensinar e anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Essa missão de ensinar se faz presente nas conferências episcopais, que são as instituições permanentes que congregam os bispos da Igreja Católica no país. O Código de Direito Canônico atesta que compete às conferências episcopais preparar fielmente as versões dos livros litúrgicos nas línguas de cada país e adaptá-los conforme as necessidades de cada lugar. Além disso, é de responsabilidade das conferências episcopais a publicação dos livros litúrgicos, depois da confirmação da Santa Sé. Isso tudo é para garantir que os textos correspondam fielmente ao seu conteúdo original. No Brasil, a CNBB recebeu este encargo da Santa Sé. A Edições CNBB, editora oficial da Conferência dos Bispos do Brasil, realiza esta missão de traduzir, aprovar e publicar esses documentos, sempre em vista da edificação do Reino de Deus e para que todos recebam o anúncio do Evangelho. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este quarto dia do nosso Seminário Bíblico Nacional. Nós estamos realizando pela terceira vez neste ano de 2022 um seminário dedicado à formação, à reflexão e ao aprofundamento a respeito do livro de Josué, que é o tema do mês da Bíblia deste ano. Todos os anos, a Igreja nos propõe a reflexão a respeito de um livro específico para que possamos ir cumprindo aos poucos o grande convite que o mês da Bíblia nos faz, que é o convite de nos aproximarmos da Sagrada Escritura por meio do conhecimento, do estudo, mas principalmente da oração e do anúncio. Este ano, o livro escolhido, o livro proposto, é o livro de Josué, com o lema "O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás", um dos primeiros versículos do livro de Josué. Seja, portanto, bem-vindo, bem-vinda a mais esta oportunidade de aprofundamento. Nós encerramos hoje o nosso Seminário Bíblico Nacional. Dessa vez fizemos numa modalidade um pouco mais curta, de segunda a quinta-feira. Se você está chegando hoje e não esteve conosco nos outros dias, as lives estão todas salvas aqui nos nossos canais. Então, todas as lives estão salvas, arquivadas, no canal da CNBB Nacional, no YouTube, também no canal das Edições CNBB e no canal Catequese do Brasil. Além disso, temos também a transmissão via Facebook e lembramos que você pode convidar ainda outras pessoas para participarem conosco, basta encaminhar o link de onde você está assistindo. Então, você pode convidar todas aquelas pessoas que você sabe que possam se interessar pelo livro de Josué. Se as pessoas não puderem assistir agora, essas lives ficam salvas para serem consultadas e assistidas posteriormente. Agradecemos muito sua presença, desde já agradecemos a presença daqueles que estiveram conosco desde o primeiro dia, acompanhando cada reflexão, cada aprofundamento. Nós propusemos aqui alguns dentre tantos temas que poderíamos ter proposto para reflexão no livro de Josué, com a esperança de que essas noites tenham sido um passo inicial nesse nosso caminho de aproximação à Sagrada Escritura, por intermédio do livro de Josué. Então, permaneça conosco, hoje é o último dia do nosso Seminário Nacional, mas é o primeiro passo, como eu disse, de muitas iniciativas que vão se estender em todo o Brasil durante este mês de setembro. Nós sabemos que o mês de setembro é muito bem recebido nas nossas comunidades, paróquias, dioceses de todo o Brasil, por meio de várias iniciativas de formação, de círculos bíblicos, de leitura orante, de oração com a Sagrada Escritura, mas fica também o convite para que você que nos assiste ainda não assumiu nenhum papel de liderança na sua comunidade neste mês da Bíblia, possa organizar com o seu grupo, com seus vizinhos, com a sua comunidade,
alguma iniciativa em prol do mês da Bíblia, do aprofundamento do conhecimento do livro de Josué. Nós, enquanto Comissão Bíblico-Catequética Nacional, propusemos 2 materiais para orientar a sua reflexão ao longo deste mês de setembro: o texto base, dedicado ao livro de Josué, e o material de encontros bíblicos, que traz 5 encontros mais uma celebração. Estes 5 encontros podem ser feitos nas casas, em comunidade, junto com aquelas pessoas com quem você costuma exercer algum serviço na igreja ou mesmo se encontrar para rezar. Então, são oportunidades, são meios para que nós possamos desenvolver um maior conhecimento da Sagrada Escritura neste mês de setembro. Além disso, existem outros roteiros e materiais produzidos por grupos diversos que nos ajudam neste caminho de setembro. Então, que esse seminário nacional, que nós encerraremos hoje, logo mais, possa te animar a alguma dessas iniciativas. Antes de nós começarmos a reflexão deste último dia, nós vamos fazer a nossa oração inicial, como temos feito todos os dias, dedicando um instante de oração, pedindo que o Senhor possa abrir o nosso coração e os nossos ouvidos, para que nós ouçamos a palavra de Deus, especialmente contida no livro de Josué, e que ela se torne, encontre em nós um terreno para produzir frutos, para germinar e para continuar sendo anunciada e propagada. Por isso, iniciemos agora a nossa oração inicial. Em Deus, nós encontramos nossa razão de ser, o sentido de nossa vida, o horizonte da nossa missão. Por isso, invocamos sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No princípio deste nosso encontro, nos coloquemos diante do Espírito Santo de Deus, para que nos deixemos iluminar e conduzir por ele. Rezemos juntos, suplicando sua companhia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coloquemos o nosso coração bem disposto diante do Senhor, acolhendo e escutando a palavra que ele nos dirige por intermédio do evangelho reservado à liturgia do dia de hoje. Hoje celebramos alegremente a festa da Natividade de Nossa Senhora e escutamos o evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 16 e 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zará, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon.
Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num instante de silêncio, possamos pedir que a palavra do Senhor crie morada em nosso coração, assim como a palavra de Deus encarnada em Jesus fez morada também no seio de Maria. Que ele transforme o nosso coração em terra boa para receber a palavra de Deus e permitir que ela germine e gere os seus frutos. Façamos uma prece ao Senhor, pedindo que nós tenhamos em nossa vida sempre a alegria de contemplar os frutos da palavra de Deus acontecendo por intermédio do nosso serviço, da nossa disposição, da nossa boa vontade. E que o Senhor nos dê a graça também de sempre compreender que os frutos produzidos não são produzidos por nós, mas pela palavra de Deus, que germina e produz frutos onde ela mesma deseja. Que tenhamos a humildade de sempre reconhecer isso, mas tenhamos também a coragem e a força que o Senhor exortou um dia a Josué para mantermos a fidelidade à palavra de Deus e fazermos sempre a escolha dela. Rezemos juntos, concluindo este nosso momento de oração. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores. Que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez eu dou as boas-vindas a você que chegou agora, que chegou durante a oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este último dia do nosso Seminário Bíblico Nacional. Esse é o terceiro seminário dedicado ao livro de Josué, que a Comissão Bíblico-Catequética da CNBB realiza neste ano de 2022.
É uma alegria para nós podermos contar, então, com a sua presença, a sua participação. Saudamos também a você que está assistindo a gravação dessa live, que mesmo não podendo estar ao vivo conosco, prestigiou depois este momento e aproveitou desta ocasião para a sua formação, para o seu enriquecimento pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos e receber as notificações no seu celular assim que nós estivermos ao vivo, não só a Comissão Bíblico-Catequética, como também as outras comissões da CNBB. Nós vamos dar início, então, à conferência desta noite, que tem como tema Raabe, Mulher de Fé. Nós gostamos muito da figura de Raabe, né? Em todas as lives, todos os seminários que nós realizamos, a figura desta mulher sempre despertava grande interesse entre as pessoas que estavam aqui participando conosco por meio do chat. Então, neste seminário, nós decidimos trazer novamente a reflexão sobre a Raabe, convidando a irmã Aila Luzia Pinheiro de Andrade para trabalhar conosco este tema. Já faço um adendo, né? Quem acompanhou a nossa programação viu que hoje nós também teríamos a presença do Padre Friso, que foi o autor do texto base do mês da Bíblia deste ano, mas por um imprevisto o Padre Friso não pôde estar conosco, então a irmã Aila vai ter um pouquinho mais de tempo, né, para falar para nós sobre Raabe, o que sempre é bom para nós que falamos da Sagrada Escritura, porque 30 minutos só dá para começar, né? Então a irmã Aila estará conosco hoje até o final da live. Irmã Aila possui graduação em licenciatura em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, possui também graduação em bacharelado em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, mestrado e doutorado em teologia pela mesma instituição. Tem experiência na área de teologia bíblica, com ênfase em carta aos Hebreus, atuando principalmente nos temas de messianismo, Fílon de Alexandria, Flávio Joséfo, judaísmo, Targum, Midrash e Talmud. Atualmente, a irmã Aila é também professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica de Pernambuco e na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Então, irmã Aila, nós agradecemos muito a sua presença, desde já agradeço a delicadeza do seu aceite, né, do nosso convite. A irmã Aila sempre tem a agenda muito cheia, nós já havíamos tentado marcar outras vezes, mas não tinha sido ainda possível, né? Mas ela sempre fez questão de tentar atender a todos os nossos convites. Agora, graças a Deus, conseguimos. Então, seja muito bem-vinda, boa noite, boa reflexão. E eu passo agora para a senhora a palavra para este tema, Raabe, Mulher de Fé. Boa noite para todas as pessoas. Eu agradeço muito o convite. Eu recentemente escrevi um artigo que saiu na revista Vida Pastoral com esse mesmo tema. Então, eu acho que foi um tema que me encantou bastante, né? Eu me senti muito bem em escrever, estudar e escrever, e é sobre isso que vou falar com vocês. Agradeço também, além do convite, a presença, participação de vocês que estão aqui ao vivo conosco, e também todas as pessoas que estarão assistindo em outro momento. Então, vamos lá, o meu tema, ele está mais no capítulo 2 do livro de Josué. E aí eu conto com vocês também para que vocês façam as perguntas aí no chat, para a gente poder conversar mais, não é? Então, vou falar algumas coisas que já foram faladas, mas é só para a gente ter um pontapé inicial. Então, Josué é um livro chamado Livros Históricos por nós, cristãos, mas pelos judeus que escreveram esse livro, ele é chamado de livro profético. Então, Josué é considerado profeta pelo judaísmo, porque ele é o substituto de Moisés, e Moisés foi um dos maiores profetas.
Então, é um livro que tem por objetivo falar que Deus cumpre sua promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, que daria a ele uma descendência grande. Aí agora, nessa época, séculos depois, quando acontece essa entrada na Terra, né? Aí os descendentes de Abraão já são numerosos e faltava cumprir a parte da promessa da Terra. Então foram duas promessas, promessa de uma grande descendência e de entrada na Terra. Essa promessa foi várias vezes reiterada ao longo do Pentateuco. Então agora chegou a hora do cumprimento, né? De Deus realmente cumprir suas promessas. E esse livro de Josué faz parte de um bloco grande, que são os mesmos autores. E esses livros continuam, um continua o tema do outro, né? Como se fosse um filme ou uma série, é mais uma série, comparado com a série, né? Que tem vários acontecimentos que, aos poucos, tem um pouco de autonomia, esses acontecimentos são um pouco independentes, mas também como os personagens são os mesmos, e o tema é o mesmo, então também tem uma continuação. Então, são os livros de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Esse bloco é a nossa série, tá? É como se a gente estivesse assistindo uma série. Então, o que tem em comum? Tem em comum que Deus vai realizar a promessa, Deus vai aparecer como o personagem principal, sempre fiel, e o povo, horas é fiel, horas é infiel, né? E então Deus vai mandando pessoas para ajudar o povo a ser fiel. E então essa grande história tem um fio condutor, que é o tema da terra. A terra que foi prometida, que foi dada e que depois foi perdida. Então o tema da terra é como se fosse o fio, né? Eu tenho aqui um terço aqui na minha cama, né, na cabeceira da minha cama, que eu gosto de rezar antes de dormir, que me deixa, além de me fazer dormir em oração, me deixa mais tranquila, né? Que a gente, quando dá aula à noite, a gente sai com a cabeça agitada, e se a gente deita, a gente não consegue se desfazer daqueles pensamentos, né? Os neurônios bem ativados, né? Então, é como se o tema fosse o cordão, né? Ou fosse o cordão e os acontecimentos fossem as contas. Então, é o tema da Terra que une todos os acontecimentos. Nós estamos no primeiro livro, onde a Terra, né, ela é doada, ela é dada por Deus para o povo de Israel. E aí eles vão sendo infiéis e vai acontecendo muita coisa que séculos depois eles acabam perdendo essa terra. Então, esse é o tema da série, tá? Que vai desses livros todos tem esse tema. Então, todos esses livros são cheios de muitos acontecimentos, mas todos esses acontecimentos são como as contas do texto, estão ligadas por um fio, que é o tema da terra. Acho que agora está todo mundo sabendo, todo mundo conhece o texto, sabe mais ou menos como é que é, né? Então, o que é necessário para entrar na terra e permanecer na terra? Ser firme, que é confiante, né? Firme no sentido de ser confiante, corajoso, é isso que o Josué tem que ser, né? Josué e o povo. Primeiro Josué, que está liderando o povo, depois o povo. E o livro tem o nome de Josué, porque Josué é o líder na época, um líder tanto político quanto religioso. E ele se torna um modelo do livro. Claro que o Josué é o personagem do livro, é um Josué bem idealizado, né? É o ideal do líder, ele é um pouco parecido com Moisés e um pouco parecido com o rei Josias, que foi falado aí na leitura do Evangelho. Na proclamação do Evangelho tinha o nome do Josias, que foi um bom rei, um dos melhores reis que Israel teve. Então, Josias era um modelo do líder político e Moisés era o modelo do líder religioso. E o Josué é o casamento dos dois modelos. Então, em Josué tem os dois modelos, né? Então, também foi por esse motivo que o livro foi escolhido,
para ser vista esse ano, porque é um ano de eleições. Para a gente pensar, olhar para Josué e pensar o que faz de alguém um bom líder, não é? Então, a palavra de Deus nos orientando, nos clareando as ideias. Então, para entrar na terra e permanecer na terra, tem que ser firme, no sentido de que fiel, no sentido de confiante, né? Que a palavra fé nos idiomas antigos tanto tem a ver com fidelidade como confiantes. Ó, fides é fé confiante, não é? E também, além de confiar, fiel, né? Ter fidelidade, fidelidade. Então, é isso que é preciso, só isso. Só isso mesmo que é exigido, tanto de Josué quanto do povo. Mas tem um grande obstáculo para entrar na Terra Prometida, que é a tal de Jericó, a cidade de Jericó. É aí que entra nosso personagem, Raabe, porque ela é um habitante, uma moradora de Jericó, uma nativa de Jericó. Agora, antes que a gente continue, vou dizendo o seguinte: não é para pegar essa história de Jericó, das muralhas de Jericó, do cerco de Jericó ao pé da letra. Não é para isso que ele está ali, tá? Essa cidade, ela representa o grande obstáculo na minha vida. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser atualizada. Ela só vai servir se ela servir para mim hoje. Então, cada ser humano tem obstáculos. Tem um obstáculo entre aquilo que ela deseja conseguir e aquilo que está no meio, que às vezes nossas forças são pequenas demais para conseguir superar esse obstáculo. Somente Deus pode nos ajudar a superar esse obstáculo. Então, cada pessoa tem sua cidade de Jericó, suas muralhas de Jericó. Né? As muralhas de Jericó são as muralhas que protegem a cidade, faz com que a cidade seja forte, seja um obstáculo. Ela está bem na entrada da Terra Prometida. A Terra Prometida é aquilo que eu mais desejo, é aquilo que eu quero para mim, é aquilo que eu preciso para ter vida em dignidade, é o emprego que eu preciso, né? É uma promoção que eu preciso, é conseguir entrar para a universidade, para um curso universitário, ou formar, né? Concluir o curso universitário, concluir uma pós-graduação, ter dinheiro para se casar, para comprar casa, ou para ter como alugar uma casa, ou o sonho de ter um filho. Né? Então, todos esses nossos sonhos, são vários sonhos, que são nossa terra prometida. Então, a terra prometida é aquilo que eu espero, que eu sonho, que eu preciso, que eu quero tanto, mas tanto, que eu oro tanto, que eu peço tanto a Deus. E Jericó é aquilo que impede. Tá? Então, aí a Jericó tem que cair, não é? Então, e Jericó é um obstáculo tão grande que é só Deus que pode nos ajudar a superar esse obstáculo. Tá certo? Então, vamos combinar isso, porque o autor não colocou a história de Jericó para ser tomada ao pé da letra. Se a gente tomar ao pé da letra, a gente estraga o livro de Josué, tá bom? Estraga mesmo. Então, esse negócio de fundamentalismo não dá certo. Tá? Então, a muralha de Jericó são os impedimentos, são os obstáculos. É uma cidade lendária, não é? Assim como essas cidades que entraram para a história como grandes lendas, como, por exemplo, Atlântida, que acreditam que é uma cidade que foi parar no fundo do mar e que todo mundo ainda vive lá no fundo do mar. Não é? Então, Jericó era, assim, era a cidade mais antiga do mundo, a cidade mais baixa, no lugar mais baixo do planeta Terra. Né? Ainda hoje, quando a gente chega lá, naquilo que foi um dia a grande cidade de Jericó, lá tem uma placa escrita em inglês, né? Assim, a Jericó, a cidade mais antiga do mundo e a cidade mais baixa do mundo. Né? Então, essa Jericó que eu estava falando aqui é uma lenda de uma cidade cheia de gigantes, de pessoas muito altas, de guerreiros muito fortes e com muralhas muito altas. Se acreditava que as muralhas de Jericó tivesse 7 metros de altura. Já pensou uma cidade murada com 7 metros? É um prédio, né? A altura de um prédio. E que as torres, que são a parte mais alta das muralhas, tinham 14 metros. Imagina,
naquela época, né, há milhares de anos atrás, isso seria impossível. Então, toda a história de Jericó é sempre cheia de exageros, porque são uma cidade muito famosa, lendária, né? Então, é isso. Jericó é aquilo que impede, né? São muralhas fortes, coisas gigantescas, impedimento que eu olho e digo, não consigo, meu Deus, não consigo, o Senhor me ajuda porque eu não consigo. Pois bem, então, Deus vai garantir, logo no primeiro capítulo do livro de Josué, vai garantir, Deus vai garantir a Josué que vai ser uma batalha travada de forma espiritual. Né? Ele manda um anjo para travar essa batalha. E como essa batalha? Eles ficam armados, né, para derrubar as muralhas? Não, eles louvam a Deus, eles dão a volta ao redor, né, e louvam a Deus. Isso nos ensina que para a gente vencer os impedimentos, a gente deve orar muito, louvar a Deus e ficar insistindo, né? Se rodear todo dia a cidade era insistir, acreditar que um dia vai conseguir, né? Mas também precisa a gente fazer a nossa parte, que é aí que vai entrar a questão da Raabe, porque o ser humano não deve só pedir para Deus, o ser humano deve pedir para Deus e deve também se empenhar. Deus vai mover os acontecimentos, vai mover as pessoas. Tem as pessoas que eu menos espero que me ajudem, são as pessoas que vão me ajudar, um desconhecido, uma pessoa que eu não levo em muita consideração. É isso que vai ensinar essa maravilhosa história de Raab, que é uma coisa linda, né? Se a gente não pega o pé da letra, é uma coisa maravilhosa. Então, a Raab, ela vai ser um símbolo de todas as pessoas que são desconhecidas, pessoas que eu tenho preconceito com essas pessoas, pessoas que eu acho que são erradas, mas aí são essas pessoas que Deus, às vezes, escolhe para nos ajudar, que é para a gente parar com essa mania da gente ter preconceito, não é isso? Então, vamos prestar bem atenção nessa história, né? Então, o que acontece? Como Deus garantiu para Josué que ele ia conseguir conquistar essa cidade, né, que seria uma fortaleza inconquistável, somente pela graça de Deus é que ele conquistaria essa cidade. Então, ele acreditou, mas ele não ficou de braços cruzados, esperando Deus fazer alguma coisa, né? Então, ele mandou 2 espiões para dar uma olhada na cidade. Eles entraram na cidade como se fossem viajantes, né? Pessoas estavam viajando, pararam ali para dormir durante a noite, né? E aí que começa a nossa história lá no capítulo 2. Eles vão e se hospedam numa hospedaria que a dona é chamada de prostituta, não é? Agora, a gente não sabe se, quando o autor escreveu que ela era prostituta, se é porque ela foi violada por alguma pessoa importante, não é? Algum poderoso, que naquela época os homens poderosos, eles não tinham limites, eles queriam as mulheres, eles iam atrás e depois descartavam, né? Então, ninguém sabe se é por isso, ou porque talvez ela fosse uma sacerdotisa de alguma das divindades ali daquela cidade. Porque também essas sacerdotisas de outras divindades eram chamadas de prostituta. Bom, o certo é que está ali uma pessoa que tem uma má fama, digamos assim, né? Então, ela é dona dessa hospedaria e eles foram para lá. E é a partir daí que ela passa a ser o personagem principal. Os outros personagens, Josué, ninguém fala mais em Josué, como se o livro não fosse de Josué. Né? Os espiões nem sequer nome tem, o rei não tem nome, os guardas do rei não tem nome, a única pessoa que tem nome é ela, né? A família dela não tem nome. Quando os autores colocam nome só numa pessoa, é que eles querem que a gente preste atenção naquela pessoa. Então, ela se torna, assim, a personagem principal desse relato. E é muito interessante, porque os autores desses livros, que vão de Josué até o 2º livro dos Reis, são autores que não querem saber de mistura de raça, não querem saber de que os hebreus se misturassem com pessoas estrangeiras, eles querem a pureza da fé, né, a pureza da raça, mas
essa história popular, um conto popular, ficou na memória do povo, e sabe, né? O povo sempre aumenta, sempre enfeita, e Raabe vai ser essa pessoa que vai representar todas aquelas pessoas que me ajudam a superar esse obstáculo, que me ajuda a derrubar as muralhas de Jericó, e que eu nem sequer esperava que essa pessoa fizesse isso por mim. Né? Então, a pessoa de fora, a pessoa que está fora da igreja, a pessoa que está fora da religião, a pessoa que está em alguma atividade que leva as pessoas a terem preconceito. É isso que é Raabe, né? É uma mulher de muita coragem. A história dela é tão marcante que os autores tiveram que colocar a história dela mesmo não concordando com isso, né? Que eles aceitassem a ajuda de uma pessoa assim. Mas ela ficou importante. Também estou muito feliz porque no dia de hoje, não é, a liturgia fala em Raabe, ela foi uma das antepassadas de Jesus, né, nessa história aí, nessa parte do Evangelho, essa passagem que tem a genealogia de Jesus, tem o nome dela, ela foi uma das antepassadas de Jesus. Então, apesar dela ser uma mulher que era estrangeira e chamada uma mulher prostituída, não é? Ela passa a ter assim a mesma fama que as mulheres israelitas famosas. As mulheres israelitas famosas do Antigo Testamento são Sara, né, que era a mulher de Abraão, Miriam, a irmã de Moisés, Judite, né? Esté, são as mulheres mais famosas do povo de Deus. Né? São filhas de Israel, são representantes da fé israelita, que sempre são louvadas por suas virtudes. E Raabe não, Raabe é uma mulher estrangeira, mas vai ser também louvada pela fé que ela tem. Né? E ela vai estar junto com outras mulheres estrangeiras famosas, como Agar, que foi a escrava de Sara e acabou tendo um filho de Abraão, Ruth, né? Jael, que foi uma mulher que salvou o povo de Israel, Agar, Ruth, Jael, são todas mulheres estrangeiras que fizeram muito pelo povo de Israel, e junto com elas Raabe, né? Tamar, olha, na liturgia de hoje, o Evangelho fala em Ruth, fala em Tamar, não é isso? Que são mulheres estrangeiras, se tornaram antepassadas de Jesus. Então, na genealogia de Jesus. Então, para uma época em que se queria manter a pureza da fé israelita, o sangue puro israelita, não se misturar com mulheres estrangeiras, né? É uma época em que os mesmos autores do livro de Josué vão colocar lá no livro dos reis, dizer que Salomão só errou, só fez coisa errada, porque as mulheres, ele casou com mulheres estrangeiras, e essas mulheres levaram, coitadinho do Salomão, a pecar, né? Também Davi, né? Eles vão colocar que Davi só errou porque a Betsabeia, né? Ficou seduzindo, que é outra mulher estrangeira e que também é antepassada de Jesus. Então, sempre a culpa era dessas mulheres estrangeiras. Então, aqui, quando eles chegaram lá para se hospedar na casa de Raabe, que era muito bonita, né? As lendas vão dizer que ela era muito bonita, eles poderiam ser seduzidos, né? Tanto no sentido da sexualidade, como ser seduzido para adorar os deuses de Raabe, né? Raabe pedir para eles adorar os deuses dela, como aconteceu com Sansão no livro seguinte. Você lê o livro que vem depois de Josué, o livro dos Juízes, lá vai estar a história de Sansão, e a Dalila conseguia convencer Sansão a fazer o que ela quisesse, não é? Então, é um tipo de história, de narrativa, que os autores acham que as mulheres estrangeiras são um grande perigo para os homens de Israel. E por isso eles não devem fazer acordo com elas, não devem conversar com elas. Essa coisa ainda existia até no tempo de Jesus, quando Jesus se encontrou com a mulher da Samaria, lá na beira de um poço, começou a conversar, os discípulos ficaram
Assim, quando eles voltaram e viram aquilo, eles ficaram impressionados, porque isso não deveria acontecer, né? Mas olha aí, ao invés da mulher estrangeira levar os israelitas a fazerem coisa errada, ela salvou a vida deles, né? Porque os espiões foram descobertos. O reizinho lá, o rei da cidade-estado de Jericó, porque Canaã é uma região cheia de cidade-estado. O que é a cidade-estado? É uma cidade que, ao mesmo tempo, é um país. Só para você ter uma ideia. É isso, é uma cidade que tem um rei, tem um exército, tem um castelinho, tem um palácio, quer dizer. Então, ali uma cidade-estado, né? Então, a Jericó e outras cidades de Canaã, que a terra prometida chamava Canaã na época, depois é que vai se chamar Israel. Então, essa cidade-estado tinha um rei, e o rei mandou a guarda real, né, ir lá na casa de Raabe e querer que ela entregasse os espiões. Tá? E então, é aí que ela vai demonstrar uma grande coragem. A coragem dela é tão grande que só é superada pela misericórdia dela. Ela é tão misericordiosa que é a coisa incrível. Então, a Raabe inventou uma história bonita para os guardas do rei, né? E os enganou. Quando enganou esses guardas, impediu que eles prendessem, torturassem e matassem os 2 espiões. Então, é muito interessante, porque na mentira ela diz assim, não sabia que eles eram hebreus, não sabia, ela sabia, que ela já tinha escutado essa história, né, essa história deles. Ela vai depois mostrar que ela é uma pessoa muito bem informada, quando ela for conversar com ele, com os espiões, né? Mas agora, quando ela está falando para os guardas do rei, ela diz que não sabia que eles eram inimigos, filhos de Israel. Disse que eles já tinham ido embora e ela tinha escondido os 2. Eles já foram embora. Né? Disse que não sabia para onde eles tinham ido, mas se os guardas fossem correndo e acabar encontrando. Não fazia muito tempo que eles tinham ido embora. Então, a mentira dela teve essas coisas todas, né? Eu sei que ela teve muita coragem, porque ela arriscou a vida dela e a vida da família dela, que se o rei descobre que ela está mentindo, meu Deus do céu, né? Aí vai acontecer com ela aquilo que ia acontecer com os espiões também, com a família dela também, a família toda, não é? Então, ela teve muita coragem mesmo. Então, aquilo que no capítulo 1 Deus pede para Josué para ser firme, ou seja, fiel, confiante e corajoso, quem é ela? Ela é que é firme e corajosa. Né? Incrível. E Deus não, o texto não mostra que Deus falou com ela. Né? Deus inspirou ela, nada disso. Né? Ela nem tinha ouvido falar quase nada desse Deus de Israel. Ela só sabe mais ou menos as fofocas que dizem do que eles já fizeram, né? Mas, mesmo assim, ela tem confiança nesse Deus. Então, ela tinha escondido os 2 espiões no terraço, né? E aí ela vai conversar com eles e vai dizer o que ela já sabe. Ela já sabe que eles passaram o Mar Vermelho, está bem informadinha. Ela já sabe que eles venceram 2 reis que eram bem poderosos, o Seom e o Og, né? Eram reis que ficaram famosos, que o pessoal do povo dela está apavorado, né? Morrendo de medo, está sem nenhuma coragem de enfrentá-los, está tremendo com medo deles virem até lá aquela cidade, né? Então, ela é muito interessante que ela faz uma profissão de fé. Ela diz, eu sei que Deus entregou esse povo, essa cidade para vocês. Né? Quer dizer, ela diz, eu sei no sentido de eu creio. Né? Eu tenho certeza, pela minha fé, que Deus vai entregar, já é de vocês essa cidade. Quer dizer, ela já está dizendo assim, esse impedimento, ela é aquela pessoa que
que vem até a gente e diz assim, sabe, isso que você tanto quer conseguir, sabe essa coisa que esse impedimento que tem no meio? Pois olha, você pode ter certeza, Deus vai tirar esse impedimento e você vai chegar onde você quer. É ela que diz isso, né? Uma pessoa desconhecida, tá? Cuidado, preste bem atenção em como Deus fala através das pessoas, até mesmo a pessoa desconhecida, né? Então, ela é muito semelhante a Ruth, que é uma que vai vir depois dela, outra mulher estrangeira que também tem fé no Deus de Israel, sabe pouquíssimo, quase nada do Deus de Israel, mas mesmo assim tem fé. Então, é como muita gente que está fora da igreja, que a gente acha que não tem fé nenhuma. Tem sim, né? Às vezes tem mais do que a gente. E é porque tem uma fé sem o conhecimento, que nós deveríamos ter mais fé ainda, porque nós temos o conhecimento. Então, a fé de Raabe é uma fé tão importante que ela foi comparada à fé de Abraão. Abraão é o pai da fé, né? E Raabe, lá na carta de Tiago, fala de 2 exemplos de fé. Um é o de Abraão, que ouviu Deus, que Deus inspirou, que Deus fez promessa para ele. E a outra pessoa é Raabe, que não sabia quem era Deus, nunca teve nenhum bateu papo com Deus, nada, mas tinha fé igual a de Abraão, né? Uma fé que fez agir, é uma fé operante. Não é uma fé, um sentimentalismo, não, é uma fé que faz agir. Por causa dessa fé, ela salvou os espiões, né? Então, ela vai e pede, né? Ela diz assim, porque ela agiu com misericórdia, está lá no versículo 12, né? Capítulo 2, versículo 12, e aí ela agiu com misericórdia e ela pede que eles ajam com misericórdia, no versículo 14. Então, ela agiu com misericórdia, pede a eles que tenham misericórdia dela e da família dela, que poupe, né? Que salve a família dela quando tiver a guerra, né? E ela... essa misericórdia também pode falar lealdade, bondade, né? Esse termo que é traduzido por misericórdia. Né? E eles, então, fazem um pacto. Os espiões fazem um pacto com Raabe. E esse pacto, olha só, eles fazem uma coisa proibida. Vocês veem, em Deuteronômio 7, é proibido fazer pacto com esses estrangeiros. Josué, capítulo 20, também é proibido fazer pacto com os estrangeiros, mas mesmo assim, eles fazem, porque ela salvou a vida deles e eles querem ajudá-la. Então, eles combinam um sinal. Ela faz com que eles fujam por uma janela, dito que a janela estava perto da muralha, não é? Então, parece que estão no andar de cima, no terraço, né? Então, eles descem por uma janela que é próxima à muralha, e aí... Então, eles pedem que, para aquela janela que eles desceram, que seja colocado um fio vermelho, um cordão vermelho. Um cordão, não é um cordão fininho, não é? É tipo uma corda, mas tem que ser vermelho. E aí, então, as pessoas perguntam, mas por que essa questão do cordão vermelho? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que vermelho vai lembrar o sangue do cordeiro, que lá no Êxodo, né, porque Josué é a continuação do Pentateuco. Então, lá no Êxodo, eles foram salvos porque eles sacrificaram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro que tinha sido imolado e colocaram nos portais, né, nos umbrais das portas e das janelas. Então, colocaram aquele sangue vermelho e quem estava naquela casa onde tinha um sangue muito vermelho não morreu. E então eles pedem que seja vermelho exatamente porque essa história é muito cheia de simbolismo, né, para lembrar o sangue do Cordeiro da Páscoa que impediu que as pessoas morressem. E por que é um cordão? Porque a palavra cordão em hebraico é o mesmo nome da palavra esperança, é tikva. Tikva. Tikva, inclusive, é o nome do hino nacional de Israel atual, né? Quer dizer esperança. Né? Então, cordão quer dizer esperança, e o vermelho lembra o sangue. Depois, o Santo Ambrósio, o Santo Ambrósio, né, um dos pais da igreja, os pais da igreja vieram depois dos apóstolos. Né? Então, o Santo Ambrósio vai dizer que esse cordão vermelho é o símbolo
do sangue de Cristo, né? Pelo qual nós fomos redimidos. E que a casa de Raabe, a família de Raabe, a casa de Raabe, era o símbolo da igreja, da comunidade cristã. Que na comunidade cristã todo mundo é bem-vindo, né? Os estrangeiros todos vieram, né? Então, a Raabe se tornou um símbolo da igreja, porque a igreja, ela é santa e pecadora, né? Então, o Santo Ambrósio chamou casta meretrix, né? Que é uma palavra muito forte, ao mesmo tempo é casta e ao mesmo tempo é meretriz, né? Então, ficou uma frase tão forte que substituída por santa e pecadora. Mas ele diz casta meretrix, né? Sempre a igreja, como foi algo que foi fundada por Cristo, foi querida por Cristo, tem o Espírito Santo, então ela é imaculada, porque ela tem o Espírito Santo, porque ela foi fundada por Cristo. Mas ela também sempre vai necessitar de salvação, né? Então, ela é as duas coisas, santa e pecadora. E, enfim, para terminar a historinha, os espiões voltaram até Josué, sãos e salvos depois de 3 dias, né? Terceiro dia também é muito simbólico, e contaram tudo o que aconteceu. Então, essa história mostra que para pertencer ao povo de Deus não é nascer membro do povo de Deus, não é questão de nascimento, nem hoje. Não é porque eu nasci de uma família católica, né, que eu pertenço ao povo de Deus, mas é por causa da fé, por causa do coração, né? Aquilo que o coração nos leva ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. E aí, então, por causa disso, da nossa fé, é que nós... Por isso que as pessoas, elas precisam de uma iniciação à vida cristã, né? Porque não é ser cristão não é automático. Ter uma vida cristã não é uma coisa de um instalar de dedos. É preciso ter um processo, né? Um processo iniciático que nos leva a assumir a fé, a saber sobre esse Deus. Você vê que Raabe, né? Ela nem tinha escutado muito falar de Deus, mas ela já tinha fé suficiente para ser misericordiosa. Então, depois vocês podem ler a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 25, que vai falar de Raabe, igual como falou de Abraão. A fé dela é tão grande quanto a fé de Abraão. Ela é tão grande na fé quanto Abraão. E ela tem uma fé operante. A fé dela se traduz em misericórdia. Bem, era isso, né, que eu queria dizer, porque agora são 8h30, aí a gente pode conversar, né? Eu posso responder aí as perguntas de vocês, ou então retomar algum comentário. Às vezes a pergunta é um comentário bom, aí a gente retoma. Isso, os comentários foram ótimos, irmã. Muito obrigada pela sua fala, né, por esse tempo de reflexão. As pessoas agradecem, né, pela fala, pela clareza. Apareceram algumas perguntas, e aí acho que talvez a senhora tenha até comentado sobre elas ao longo da fala, mas vou falar das duas aqui, e aí a gente tem um tempinho para a senhora falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, apareceu a pergunta do Alan. Ele diz assim: qual é a ligação de Raabe com Jesus, já que o nome dela aparece na sua genealogia segundo o Evangelho de Mateus? Inclusive é o Evangelho de hoje, né? Nós estudamos, que menciona a figura de Raabe. Então, se a senhora quiser comentar um pouquinho mais sobre isso. Ela fez parte daqueles antepassados de Jesus, não é? Ela se casou com um israelita e, por isso, ela teve filhos que lá no futuro desses filhos, né, séculos depois, veio Jesus. Então, ela é parenta antepassada de Jesus, uma antepassada antiga. Assim como as outras que eu citei, né, as outras mulheres estrangeiras que acabaram salvando de alguma forma o povo de Israel, né, como Ruth, né, Tamar, também a mulher de Urias, né, que casou com Davi, a Betsabé. Então, Jesus não se preocupou em ser descendente de mulheres que foram chamadas de prostitutas, foram chamadas de adúlteras,
né? Eram estrangeiras. Ele não se preocupou com nada disso. Então, inclusive, quando ele decidiu ser descendente dessas pessoas, ele decidiu que para ele o importante é ser humano, né? Então não interessa do que a pessoa foi. O importante é que essas pessoas fizeram algo pela humanidade, né? E foram recompensadas, porque através delas vieram aqueles descendentes que no futuro foram os parentes de Jesus. É isso. Inclusive, muitos comentários falavam sobre isso, né? A Lucimar comentou. Raabe, não, da Lucimar depois. Mas muitos comentários falavam sobre isso, que às vezes a salvação vem de onde a gente menos espera, né? Que é necessário acolher e valorizar todas as pessoas, porque realmente a fé, como a senhora disse, não é algo com que nós nascemos, mas algo que nós encontramos também, um dom que nasce no nosso coração, né? E que nós também não somos capazes de julgar quem tem uma fé maior ou mais autêntica que outra pessoa. Então, foi interessante alguns comentários que expressavam essa ideia. Eu mencionei o da Lucimar, né, porque ela comentou 2 vezes sobre a questão da hospitalidade. Ela diz assim: Raabe abre as portas para que o povo de Deus entre na terra prometida. Então, Raabe é um modelo de hospitalidade. Então, se a senhora quiser falar um pouco sobre a questão da hospitalidade, que é importante no Antigo Testamento, né, não só aqui no livro de Josué, é uma virtude tão guardada e tão cara à tradição judaica, e que Raabe aparece como um modelo para a hospitalidade também. Inclusive, não se sabe porque o texto diz que os espiões foram se hospedar na casa de Raabe, né? Foram se hospedar na casa da prostituta Raabe. Então, não se sabe se era realmente uma pensão, né? Uma hospedaria. São os comentários dos rabinos que dizem, né, que lá era uma hospedaria. Mas pode ser que simplesmente ela hospedou os viajantes, né? Deu hospitalidade. E eles devem ter aceitado, porque ali eles ficariam fora de suspeitas, né? Então, ninguém iria pensar que eles eram espiões. Mesmo assim, eles foram descobertos. Mas no Antigo Testamento, hospitalidade é sinônimo de acolhida. A palavra hospitalidade quer dizer acolhida. Então, quando a gente fala de hospitalidade, a gente está falando de abrir as portas para alguém, mas a gente está falando também de abrir as portas do coração, de acolher as pessoas naquilo que elas são, né? Sem querer que a pessoa seja o que eu gostaria que fosse. As pessoas são o que são, né? Eu só posso mudar uma pessoa, a mim mesmo. As outras pessoas eu devo acolher, né? Eu devo acolher e deixar que, se elas estão erradas ou não, elas se entendam com Deus. Não sou eu que vou, né, ter autoridade sobre elas para que elas mudem. Eu acolho, como Jesus acolheu, né? Jesus acolheu as prostitutas, acolheu as adúlteras, acolheu o servo do centurião, que era um casal com o centurião, né? O servo e o centurião formavam um casal, e Jesus estava indo lá na casa para curar, e só não entrou na casa porque o centurião mesmo disse: não entre na minha casa, que eu não sou digno. Né? E a gente diz essa frase que o centurião diz, a gente diz na missa, né? Não sou digno que entreis a minha morada, mas dizer uma palavra, eu serei salvo. Né? Então, ele evitou que Jesus ficasse mal falado. Jesus já era recriminado por todo mundo, imagina, se fosse lá na casa daquele centurião. O centurião diz: eu amo meu servo como a minha própria alma, né? Essa é uma frase que só se diz para um amor carnal, né? Um amor conjugal. Então, Jesus acolheu todas as pessoas, e nessa acolhida, né, de Zaqueu, do publicano, pecador, cobrador de impostos, as pessoas, quando se sentiam acolhidas, elas mudavam, elas
Elas viram que era possível fazer da vida delas. Então, a gente tem que acolher as pessoas, não rejeitar as pessoas, não julgar as pessoas, desde que Deus faz isso. Né? Também abrir as portas do coração para acolher o outro na diferença, né? Não ter preconceitos. Isso faz parte da hospitalidade. Né? E a fé, assim, a fé, ela começa com uma atração. Nós somos atraídos por Deus. Foi isso que aconteceu com a Raabe, acontece com muita gente. Nós já nascemos como se fosse um imã entre nós e Deus. Deus nos atrai para Ele. Então, mesmo quando a gente não escutou falar de Deus, Deus já nos atrai. Então, às vezes, na hora que a gente escuta falar, a gente tem uma experiência, aí a gente se joga por inteiro. Mas o primeiro passo na fé é ser atraído por Deus. É ter aquela disponibilidade de ser atraído por Deus. Então, ela era errada, né? Ela não era estrangeira, não tinha nenhum conhecimento sobre Deus, mas já estava sendo dócil àquela atração que ela tinha, né? Sendo atraída. É interessante também quando a senhora fala sobre essa responsabilidade. Na verdade, a hospitalidade não é só acolher em casa, mas é ter responsabilidade sobre o outro, né? Raabe mostra muito essa responsabilidade integral sobre aqueles que estiveram na casa dela. Porque o ritual de hospitalidade no Antigo Testamento previa que aquele que hospedava, né, o anfitrião, como a gente diz, isso, e ele tinha responsabilidade pela pessoa mesmo depois que a pessoa ia embora. Por isso tem essa tradição de levar em casa, né? Porque o caminho do retorno também era responsabilidade daquele que hospedava. Então, se precisava proteger dentro de casa, precisava proteger também no caminho da volta. E é exatamente o que a Raabe faz, que ela dá todas as instruções detalhadas para onde eles devem ir, quanto tempo eles devem se esconder, para que eles de fato voltem em segurança até Josué. O que acontece, né? Que ela poderia dizer, olha, hospedei vocês em casa, agora vocês se viram para conseguir voltar, né? Mas ela consegue garantir a segurança deles até que eles cumpram a missão e realmente concretizem o retorno de todo o povo à Terra Prometida. Então, na verdade, por isso que ela é vista como modelo de hospitalidade, porque pela hospitalidade oferecida àqueles poucos homens, ela consegue fazer com que a terra seja hospitaleira a todo o povo, né? E receba todo o povo de volta. Então, de fato, a história de Raabe é muito mais bonita do que realmente parece, né? Na primeira leitura. E por isso o Santo Ambrósio comparou com a igreja, porque a igreja deve fazer isso, acolher a todos. Então, quando o Papa Francisco pede para a gente acolher, não é uma coisa nova, é aquilo que a igreja é. A igreja, ela acolhe todos os pecadores, ela acolhe todo mundo, ela não exclui ninguém. Inclusive, o nome católico quer dizer para todos, né? Para todas as pessoas, não é para os santos, é para todas as pessoas. Né? Então, ali é acolhido naquela casa de Deus e casa da comunidade, casa da palavra, e aos poucos a pessoa vai mudando. Mas a pessoa não tem que primeiro mudar, se converter, para depois fazer parte da igreja. A pessoa é atraída até a igreja, lá é a igreja é a casa dos pecadores, né? Que podem se tornar santos. Não é? Então, por isso que Raabe se tornou um símbolo da igreja. E aquilo que ela é, né, mostra aquilo que a igreja é. A igreja é santa, é misericordiosa, acolhe a todos, protege a vida de todos, protege a vida, porque ela arriscou a vida dela e da família dela para proteger os espiões. A igreja protege a vida em todas as suas fases. E a igreja, ela também precisa de salvação, né? Então, todos nós, que somos igreja, precisamos de salvação. A gente não é esse santinho todo que os lá de fora pensam que a gente é, não. Né? Então, nós somos pecadores, não é? Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher. Isso. Tivemos uma outra pergunta da Marioneide. É interessante responder, comentar um pouquinho sobre isso, até mesmo para não gerar uma falsa compreensão, né, do texto bíblico. A Marioneide pergunta assim: se a cidade de Jericó é uma lenda, a prostituta Raabe existiu? A gente tem que ver o seguinte: a cidade de Jericó existiu,
e ainda hoje existe, mas esse tipo de cidade que se fala, que virou uma lenda, ela nunca existiu de fato. Essa cidade de muralhas gigantescas, né? Essa cidade de pessoas que parecem. Só a gente ler o livro dos Números, que tem uma descrição de Jericó. O cacho de uva é do tamanho de uma pessoa. Né? Uma romã, que é do tamanho de uma laranja, não, é do tamanho da metade de um homem. Né? Então, precisam duas pessoas, dois homens fortes para transportar um cacho de uva pendurado numa vara. Então, esse tipo de coisa é uma construção lendária em cima de uma cidade que já tinha existido e já tinha sido destruída. Né? Então, ela foi destruída e se tornou uma cidade lendária. Porque é uma das cidades, se não é a mais antiga, é uma das mais antigas do mundo. Né? Ela tem milhares de anos, milhares. Tá? Então, ela acabou sendo um modelo, uma figura, uma representação daqueles nossos obstáculos, impedimentos. Porque na hora que a gente tem um impedimento, para outra pessoa, aquilo ali, ou em outra situação, aquilo ali é pequeno. Mas na nossa cabeça, aquilo ali é gigantesco, certo? Então, quando a gente não vê solução, o nosso problema fica gigantesco. Tá? Aí depois, quando a solução vem, quando a gente diz assim, se me perguntar como foi que eu resolvi, eu acabo não sabendo, porque foram tantos fatores, mas atribuo a Deus, foi Deus que ajudou. Então, existiu, é lenda e existe. Existe para mim, existe na minha vida, existe na sua vida, existe na vida de todas as pessoas. Mas cedo ou mais tarde, a gente sempre tem que passar por uma situação que é um impedimento gigantesco. Então, o símbolo não é sinônimo de falso. Símbolo é sinônimo de mais verdadeiro, tem mais significado do que. Então, eu estou aqui, de vez em quando, eu estou em Teresina, está quente, eu bebo água. Bom, o sentido exato da água é que, na exatidão científica, é H2O, é hidrogênio e oxigênio. Quando eu estou com sede, eu não penso, deixa eu ingerir algumas moléculas de oxigênio e outras de hidrogênio. Não é? Ninguém pensa isso. A água do batismo, a água benta, ninguém vai. O que é a água do batismo? É a água, existe, é H2O, mas não é só água, representa a vida, a morte e a ressurreição do Cristo, no qual nós somos mergulhados. Né? Então, não é assim, não é que não existe só porque é simbólico. É claro que a água existe, é claro que o vinho existe, mas não é só vinho, é sangue de Cristo. É claro que o óleo existe, mas não é só óleo, é crisma, é unção. Né? Então, existe, mas é mais do que isso. Né? Então, a cidade de Jericó, se você for em Israel, né? Vá a Jericó, vá na fonte de Eliseu, veja lá a plaquinha dizendo que é a cidade mais antiga. Mas, ao mesmo tempo, ela não está ali para ser uma cidade, ela está ali para ser um símbolo de todos os obstáculos que existem na nossa vida, quando nós queremos entrar na Terra Prometida. E todo mundo tem a Terra Prometida. A Terra Prometida existe, é Israel, mas, para mim, é aquilo que eu mais preciso, é aquilo que Deus quer realmente realizar na minha vida. E não é fácil. Então, e vai mudando de acordo com a existência. Já tive Terra Prometida, passar no vestibular, já tive Terra Prometida, me tornar irmã, já tive Terra Prometida, fazer o doutorado, voltar para o Piauí. Já tive várias vezes, várias terras prometidas, e já tive também Jericó, para todas essas terras prometidas. E Raabe existiu, e também existe. Raabe foram todas as pessoas desconhecidas que já me ajudaram, me acolheram, me ajudaram a transpor os obstáculos. Deus colocou essas pessoas na minha vida, que às vezes eu não sei nem o nome delas, que elas me ajudaram a vencer Jericó, os obstáculos da minha vida. Né? Então, é isso. Não é assim, simples, existiu, é símbolo. Não, existiu e é símbolo, e por isso continua existindo de diversas formas. É sempre importante que a gente se acostume a fazer esse exercício, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é não mais perguntar se isso existiu ou se isso aconteceu assim,
mas o que isso significa, né? Qual Isso. ensinamento isso transmite, porque é, na verdade, o objetivo da Sagrada Escritura, não de informar sobre acontecimentos, mas de transmitir ensinamentos, né? Isso Quando mesmo. o povo escreveu essas narrativas, eles escreveram bem mais distantes dos acontecimentos. Nós comentamos isso aqui em lives passadas, né? A distância entre aquilo que aconteceu em Jericó, no retorno à terra, entre esse momento e o momento da escrita é muito grande. Então, as É. pessoas que escreveram não tinham condições mais de precisar alguns detalhes históricos, de quem estava lá, de como era a cidade, de quantos dias levou para que isso acontecesse, mas eles escrevem tudo com o intuito de transmitir um ensinamento, que aqui no caso nós vimos quantos ensinamentos estão contidos na história de Raabe, né? A irmã Aila falou para nós aqui, e se nós quisermos ficar até amanhã conversando sobre isso, nós vamos descobrindo novos ensinamentos, né? Sobre a fé em Exatamente. Deus, sobre essa questão da gente não fazer acepção de pessoas mesmo, né? A fé nasce no coração de todas as pessoas que se dispõem, sobre o exemplo da hospitalidade. Então, mais do que perguntar se Raabe existiu ou não, é se perguntar o que Raabe nos ensina, como Raabe nos motiva a continuar a viver a nossa fé, a descobrir a nossa fé, né? Então, na Sagrada Escritura, o exercício é sempre esse. Embora a gente sempre fique Isso. perguntando, isso aconteceu assim ou não, como que foi, como que não foi, na verdade, a pergunta que a gente deve fazer é o que isso significa, que ensinamento isso transmite para nós, como que isso nos ensina hoje a vivermos a nossa fé no lugar onde nós estamos, né, com as pessoas com quem nós convivemos. Então, É, esse um exercício mesmo, principalmente que a gente vai aprendendo aqui no Antigo Testamento, que são narrativas tão simbólicas, também temporalmente tão distantes, né, de nós. isso. Isso mesmo. No tempo que os autores estão escrevendo essas histórias, eles estão a mais ou menos 4 ou 5 séculos de distância dos acontecimentos. E eles não estão escrevendo sobre Jericó para falar de Jericó. Na realidade, eles estão escrevendo assim: estão exilados, estão longe da terra prometida, e tem algo que os impede de voltar. E esse algo que os impede de voltar é a Babilônia. Então, Jericó, da época do autor, é Babilônia. Mas, né, eles vão ser ajudados a voltar por um rei estrangeiro, Ciro, rei da Pérsia, que vai vencer a Babilônia e que vai liberar a volta deles. Então, a Raabe vai ser, na época dos autores, o Ciro, o imperador persa, que é um estrangeiro, né? E a Jericó é a Babilônia que impedia. Então, quer dizer, eles não escreveram para falar de Jericó, eles escreveram para falar da Babilônia, para falar do Ciro, do imperador persa. Né? Uhum. E uma história também que, se nós não conseguimos atualizar e trazer para os nossos dias, né, torna-se só história, só um conto para a gente conhecer, né? Então, E o aí perdão Deus vai nasce aparecer pelo exterminar. o simbólico, né, o significado é que faz com que a Terra Prometida seja hoje para nós algum lugar, alguma situação, né, alguma circunstância também. Eu Ligado a também. essa pergunta, irmã, tem a outra também da Sandra, que aí o Caio até colocou na tela para nós, mas eu vou falar porque foi uma temática que apareceu também outros dias. A Sandra pergunta assim, irmã, há grupos que fazem o cerco de Jericó. E aí ela pergunta, como a senhora vê essa espiritualidade? Algumas pessoas perguntaram também nas outras lives dessa semana, né, o significado do cerco de Jericó que a gente faz hoje, que relação que tem com o texto bíblico, como que a gente deve entender essa espiritualidade que tem sido tão comum atualmente, né? Eu respeito muito, né, todas as expressões, mas talvez o nome não seja adequado, né? Porque eu acho que ficaria muito bonito se fosse chamado de adoração, né? Semana de adoração, alguma coisa assim. Porque Jericó é o impedimento. E o cerco de Jericó dá voltas ao redor do impedimento. Né? Então, dá voltas ao redor do impedimento para o impedimento cair. Mas no cerco de Jericó, a gente fica em adoração contínua ao Santíssimo Sacramento.
Então, eu não estou, em volta do impedimento, eu estou em volta do Santíssimo Sacramento. Aí eu acho que não fica um nome muito adequado, certo? Eu acho que quando nomearam Cerco de Jericó, pensavam assim, orar, né, para que Jesus derrube os impedimentos, as barreiras. Só que o cerco, a palavra cerco é uma palavra de guerra, é uma palavra de ataque, né? Uma palavra de ataque a inimigos, a impedimentos, a derrubar impedimentos, derrubar barreira. O Jericó é muralha, o cerco é cercar as muralhas. Muralha é impedimento, muralha é bloqueio. Né? Então, eu acho que não é adequado, já teve 2 artigos na revista Vida Pastoral sobre cerco de Jericó, um foi agora esse mês, o outro foi em 2016, ainda está no site da revista, que os estudiosos falam todos os motivos pelos quais não deveria se chamar cerco de Jericó. Eu compartilho, pelo menos, da seguinte coisa, que eu acho que eu entendo a espiritualidade das pessoas, de adoração ao Santíssimo, entendo que faço uma adoração contínua por uma semana, mas eu não sou muito a favor do nome Cerco de Jericó para adoração, porque quando se cerca algo que impede, e ali a gente fica diante do Senhor. Né? Então, nós não estamos cercando o Senhor, nós não podemos cercar o Senhor, ele não é nosso inimigo. Né? Então, acho que precisaria melhorar um pouco. Depende muito de quem está à frente das paróquias. Né? Às vezes o padre diz, não, pode fazer, mas vamos chamar de Semana de Adoração ao Santíssimo Sacramento. E pronto, não tem problema. O que as pessoas querem é desenvolver sua espiritualidade de contemplação, de adoração. Não importa para elas o nome. Né? Então, se o nome não está bem, pode mudar o nome. Qual é a lei que diz que tem que se chamar cerco de Jericó? Não tem lei nenhuma, é só um costume. Costume pode mudar. Né? Uhum. Eu também queria dizer o seguinte, que quando a gente fala de Jericó, mesmo quando está no livro, nós não podemos pegar a coisa de forma fundamentalista, ao pé da letra. Não é assim, destruir os moradores, porque os moradores continuaram. Né? Então, ali o que se está combatendo, que as tribos hebreias combateram no sentido histórico mesmo, que de fato aconteceu, tem gente que fica perguntando o que aconteceu, né? Que de fato aconteceu que eles guerrearam junto com os cananeus contra os reis das cidades-estados. Então, um livro muito bom para isso é o livro do Gottwald, que foi traduzido para o português, escreveu em alemão, As Tribos de Yahvé. Então, ele mostra muito bem que os moradores não foram combatidos pelas tribos que entraram. Os moradores se uniram às tribos que estavam entrando contra os reis estrangeiros, porque os moradores, Rabi representa todos os moradores de Canaã que não eram a favor dos reis, porque os reis das cidades-estados estavam explorando os moradores. Eles obrigavam os moradores a entregar 90% da colheita. Isso quem mostra é a arqueologia, está tudo documentado. Né? Os rebanhos, 90% dos rebanhos eram para o reizinho da cidade-estado. Então, as pessoas viviam trabalhando. E por que elas foram ajudar? Por que esses moradores de Canaã foram ajudar essas tribos hebreias que estão entrando? Porque essas tribos hebreias tinham tudo em comum, não tinha rei lá, não tinha rei. Todo mundo plantava, cuidava de rebanho e dividia. Então, eles preferiram isso, viver sem rei. E aí os moradores, o livro de Josué vai falar dos Gabaonitas, né? De vários outros que entram faz pacto de fidelidade uns com os outros, eles combatem juntos, combatem os reis juntos. Então, não é assim, não é luta, guerra das tribos que estão chegando contra os moradores de Canaã. Não é isso que Josué fala. Que ele vai, se você começar a ler o capítulo 1 do livro do Juízo, todos os povos estão lá. Todos. As tribos não expulsaram os moradores, mas os reis, sim. As tribos instauraram um sistema de governo que era o sistema tribal. E vai durar até a época de Saul, vai durar séculos o sistema tribal. Então, eles têm reis, as tribos chegam, acabam os reis, e eles ficam fazendo parte das tribos
os moradores fazem parte daquilo, a gente pensa que houve um genocídio. Não houve um genocídio. Né? Eles não estavam interessados, né? São povos pobres lutando contra pobres, não. Ex-escravos lutando contra escravos do rei da cidade-estado. Não é isso. São pessoas pobres lutando contra os reis da cidade-estado. Isso também precisa deixar bem. A gente precisa tomar cuidado para que as nossas práticas cotidianas não ofereçam um conhecimento do texto bíblico que acabe sendo às avessas, né? Então, essas diversas religiosidades que vão surgindo são muito positivas, como a irmã Ilha disse, mas a gente precisa sempre tomar o cuidado para que elas, quando trazem nomes de episódios bíblicos, favoreçam um conhecimento de fato do que o texto bíblico diz e daquilo que ele nos ensina, né? Acho que, assim, um grande problema que aparece é que, às vezes, muitas pessoas celebram o cerco de Jericó, mas ainda nem leram o livro de Josué, não foram conduzidas a um conhecimento desse episódio do cerco de Jericó, né? Então, é importante sempre que as lideranças, principalmente das comunidades, atentem para isso, né? Tudo aquilo que a gente faz deve nos conectar com a nossa fé, com as bases da nossa fé, especialmente aqui com a Sagrada Escritura, principalmente quando traz o nome tão claro de um dos episódios bíblicos tão importantes aqui no Antigo Testamento, né? Então, os católicos que celebram o cerco de Jericó, que tornaram o cerco de Jericó famoso, mas o cerco de Jericó não começou no ambiente católico. Começou sim no ambiente pentecostal, mas fora do catolicismo, foi importado dos Estados Unidos, né? Então, por que eu vou importar dos Estados Unidos uma prática, né, tal, que era um louvor contínuo, né, por 7 dias, o toque de trompetes, de trombetas, do jeito que fala no livro de Jericó, né, dança e toque e exorcismos e tal, mas aí entrou para a Igreja Católica com o mesmo nome, mas como adoração santíssima. Aí eu acho que não... É preciso que a gente dê o nosso rosto, mas também com responsabilidade, né? Oferecendo uma formação de qualidade também para o nosso povo. Irmã, a gente precisa encerrar por causa do tempo, embora nós ficaríamos aqui muito tempo ainda ouvindo a senhora. Então, agradeço muito pela sua partilha, pela sua presença, desde a generosidade do seu aceite ao nosso convite, né, a sua disposição de sempre. Então, muito obrigada por estar com a gente nessa noite. Receba também a gratidão do Padre Janisson, Dom Peruso, eles não estão aqui essa semana com a gente, né? O pessoal está sentindo falta aí dos dois, mas eles estão no Congresso de Catequese lá em Roma, então trarão novidades aí, muitas partilhas interessantes para nós, mas eles também manifestam a gratidão e o carinho pela participação, pela colaboração da senhora. Quero agradecer aqui também a todos os que estiveram conosco durante esse Seminário Bíblico Nacional. Nós, infelizmente, encerramos hoje, né? Não continuaremos com as nossas lives pelo restante da semana, mas temos outras oportunidades e nos encontraremos ainda durante este mês de setembro para as lives quinzenais do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos fazendo desde o início do ano. No mês que vem, mês de outubro, nós celebramos efetivamente o aniversário do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, estamos aqui quase concluindo a nossa formação quinzenal em preparação para essa data tão importante. Então, este mês ainda, nós teremos a nossa live na quinta-feira, dia 15 de setembro, e depois na quinta-feira, dia 29 de setembro. Então, guardem essas duas datas. Dia 15 e dia 29, nós estaremos aqui online por estes mesmos canais, continuando o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, todos vocês são convidados, todos vocês também, contamos com a ajuda de vocês para divulgar e para convidar outras pessoas para participarem conosco. Dias 15 e 29 de setembro estaremos online também para conhecer um pouco melhor o Catecismo da Igreja Católica, já que falamos sobre a importância de conhecer melhor a nossa fé e de amadurecer cada vez mais na nossa fé. Então, você é nosso convidado especial para essas duas ocasiões. Agradecemos mais uma vez a você que esteve conosco hoje.
Agradecemos também a você que vai nos assistir depois por meio da gravação. Sua participação, seu prestígio são muito importantes para nós e dão sentido, na verdade, a essas iniciativas que nós fazemos e pelas quais nós temos nos empenhado tanto. Agradeço, então, aos assessores dessa semana, desde segunda-feira, o Padre Geraldo Donce, na terça-feira, a professora Patrícia, também a irmã Rita, que esteve conosco, ontem, Padre Leonardo Agostini, hoje, mais uma vez, a irmã Aila. Muito obrigada pela cooperação, pela presença, pelo aceite do nosso convite. Agradecemos ao Caio, que sempre aparece aqui só nos agradecimentos, mas ele está aqui nos bastidores, fazendo com que essa live seja possível, e agradecemos mais uma vez a você que participou conosco. Vamos encerrar, então, esta noite, pedindo a intercessão de Maria Santíssima, hoje que nós comemoramos a festa da sua natividade, sobre a nossa missão, principalmente sobre a missão de todos aqueles que neste mês de setembro, mês da Bíblia, se dedicam ao anúncio da palavra de Deus. Então, rezemos a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito obrigada, irmã Aila, boa noite. Muito obrigada a você que esteve conosco, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.